Comecei a fazer jardins, acho que tinha 13 anos de idade, quando meu pai me incumbiu a ajudá-lo nessa arte que é o paisagismo. E obviamente naquela época só me preocupava o aspecto cenográfico, né? O belo. Né? A minha ideia era realmente deslumbrar através dos olhos. E isso durou muitos anos. É óbvio que os paisagistas pensam sempre em fazer um jardim bonito. Mas nas últimas décadas, e são muitas as décadas que eu estou fazendo isso, surgiu essa ideia de pensar que o jardim não é apenas algo para ser admirado. Nós temos 5 sentidos. E obviamente, além dos olhos, os outros 4 também têm uma força realmente a ser levada em conta. Então falamos assim de ouvir o jardim. E ouvir o jardim não é apenas ouvir o canto dos pássaros, mas às vezes sentir a brisa passando através de um bambuzal, por exemplo. Imagina assim, aquele ruidinho gostoso de um colmo batendo com o outro. Imaginem também o que é sentir um perfume, de manhã, de tarde, à noite, só dependendo do polinizador. Imaginem o que é comer uma fruta, coisa que não se fazia antigamente, porque o jardim sempre era dito assim, o pomar tem que estar escondido. Hoje o pomar faz parte do projeto. É bacana ter uma árvore frutífera. Então comer uma fruta também é uma coisa ideal. E há outro aspecto também que muitas vezes nós esquecemos, que é o tacto. Sentir, por exemplo, a suavidade de um musgo quando é acariciado. E tudo isso, que se resumiria aos 5 sentidos, há algo a mais, que é a alma. Esse sexto sentido, esse misterioso sexto sentido. E aí que eu queria abordar com vocês esse tema, que é essa ética da estética. Sempre ficamos deslumbrados quando vemos alguém, eu como homem quando vemos uma mulher quando contempla-se a figura masculina. O que nos atrai em primeiro lugar, claro, é a silhueta. E depois de sermos atraídos por essa silhueta, nos aproximamos e ouvimos uma voz. E aí vem um segundo tempero nessa magia, que é ficarmos encantados com o som. E prestamos atenção ao que essa pessoa está dizendo. Aí parece que o encanto se fecha. E por isso, enfim, tentamos uma aproximação, algo mais íntimo, um abraço, um beijo. E aí acontece uma coisa muito estranha. Pensem agora, acompanhem o meu raciocínio. Se até esse momento era tão importante o belo, aquilo que nos chamava a atenção, aquilo que admirávamos na outra pessoa, a partir desse instante, a partir desse momento mágico, do abraço, não enxergamos mais nada. Muitas vezes até porque fechamos os olhos. E aí que entra isso da ética, da estética. A estética passa a ter um outro valor. Ninguém fica com alguém porque alguém é lindo. Isso é natural. Quando a gente vê um casal depois de alguns anos, ele não fala assim, meu marido é lindo. E ele também não diz, minha mulher é linda. Tem outras coisas que nos complementam. E o que tem a ver isso com o jardim? Tem tudo. Tudo porque o que nos chama a atenção no jardim, especialmente nas revistas, é exatamente isso, o belo. Mas nós não conseguimos penetrar nessa fotografia. Observem que quando nós fazemos o jardim, inicialmente pensávamos em algo cenográfico, em um palco, em algo verde. Mas atentem a que esse verde, sem uma penetração do ser humano, não teria nenhum significado. Eu tenho admiração por alguns paisagistas orientais, alguns que eram muito mais filósofos, porque antigamente, séculos atrás, não existia a figura do paisagista, especialmente no Oriente, e sim do poeta, do pintor. E um deles, que chamava Huo-Tzu, certa vez ele diz
para seus alunos. Se vocês conseguem fazer um jardim atrativo, que faça com que o caminhante detenha seu andar para observá-lo, vocês terão feito uma bela obra. Mas, se esse caminhante deter e quiser penetrar nesse jardim, vocês terão feito uma grande obra. E se por fim, ele nunca mais quiser sair desse ambiente, vocês terão feito o maior de todos os jardins. E ele falava de sentimentos. Huotzi, como bom oriental, entendia o que era sentir, o que era emocionar-se com o lugar, além apenas de contemplar. Isto se tornou claro na Grécia Antiga, quando Aristóteles falava exatamente do que era o belo e o bom. Ele dizia de que se nós procurássemos fazer alguma coisa apenas por beleza, nem sempre o resultado ia ser satisfatório. Mas se pelo contrário, procurássemos fazer algo perfeito, obviamente iria se tornar com o tempo um consenso do bom. E isso aconteceu com o Partenon. Quando o Partenon foi projetado, não se pensou em nenhum momento em uma obra espetacularmente bela, e sim em uma obra perfeita, em algo que possa ser admirado. E isso é admirado até hoje. Callicrates e Ctinus foram os autores do projeto do Partenon. Isso no século V a.C. E eles inauguraram uma palavra em grego que é kalokagatia. Kalokagatia significa exatamente isso, o belo e o bom. Isso talvez sintetiza um pouco o tema dessa conversa que estou desenvolvendo com vocês. Eles criaram a proporção áurea, valendo-se da álgebra. E para muitos, o Partenon é ainda hoje a síntese da perfeição e da beleza. Eu acho que isso é um conceito que deveria primar nos jardins do século XXI. Nós paisagistas aqui no Brasil estamos chegando com um pouco de atraso nesse conceito de procurar não apenas a beleza, mas também o bem-estar das pessoas. E é isso que chamo de ética. O bem-estar e em tudo que é arte aplicada, como no estilismo, até na gastronomia, no design industrial, há muitos anos, né? A partir talvez da década de 1920, começamos a sentir de que estamos entupidos de maneirismos que nos obrigavam a ter atitudes complexas e desconfortáveis. Aí surge, de repente, uma mulher que se chamava Coco Chanel, estilista, que liberta a mulher de todo esse barroquismo, de todo esse rococó, para torná-la mais livre, para inserir numa sociedade que até esse momento ela estava totalmente subjugada. E isso foi acontecendo com tudo, com todas as áreas de design. Observem que, mesmo hoje, os carros de ultra luxo, como uma Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari, são carros que têm uma beleza fantástica, mas também têm uma praticidade. Não tem mais cromados. Os cromeados, que até a década de 1960 faziam com que o carro tivesse um lado chique, um lado forte, um lado de custo, desapareceram completamente. As cadeiras, né, que a gente se sentava antigamente eram feitas não por marceneiros, mas sim por ebanistas, que ficavam trabalhando e entalhando durante meses um objeto. E qual era o resultado? Possivelmente você vai dizer, uma beleza para museu, porque eram desconfortáveis. Hoje, vocês compram uma cadeira, às vezes uma cadeira de fibra sintética, de plástico qualquer, custa caríssima, mas tem um design e você se sente bem nela. Será que não será o momento hoje de começar a pensar nesse bem-estar quando projetamos um jardim? Um lugar onde nos sintamos melhor, nos sintamos à vontade, um lugar onde de repente chegamos depois de um dia estressante, e os dias são cada vez mais estressantes nas grandes cidades que eu digo aqui no Brasil, nós temos mais de 20 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que nos obrigam a trânsito intenso, enfim, a horas extras exatamente
por esse impacto urbano. Que tal chegar em casa e ter um jardim que tenha a nossa maneira de ser? Que tal ter um jardim que não agrade apenas aos vizinhos ou às pessoas que passam, mas um jardim onde nós possamos sentir bem. Um jardim, inclusive, onde usemos a ética não apenas para nosso benefício, mas para o benefício das próprias plantas. Você já se perguntou se essa planta toda topiareada, redondinha, ela se sente feliz? Hoje em dia, por exemplo, o famoso buchinho que é tanto usado, está sendo acometido por uma praga, por um fungo, no mundo inteiro. De tanto abuso, o buchinho não aguenta mais ser podado. As plantas estão pedindo liberdade. As plantas estão pedindo liberdade e se sentir bem no lugar onde nós plantamos. Não é apenas gostar de uma planta, mas que a planta se sinta bem, como nós que também nos sentimos melhores, não usando cabelos por demais tratados, como faziam as mulheres. Até pouco tempo atrás, até a década de 70, 80, se usava aqueles sprays, colocavam aqueles bobos na cabeça, em benefício de uma suposta estética. Hoje os cabelos são soltos e possivelmente muito melhor tratados, porque usamos bons shampoos, bons condicionadores. Que tal fazer isso com nossas plantas? Em lugar de encherlas de fertilizantes para que elas floresçam, em lugar de persegui-las com fungicidas e com inseticidas que comprometem o meio ambiente, que tal deixar que elas se soltem, que sejam felizes, que enfim, que possam se harmonizar entre elas e elas trabalhar para nós. Veja, o jardim do século XXI, ele vai ter essa característica. O jardim do futuro não vai ser um jardim onde nós estamos trabalhando para ele, mas sim ele trabalhando para nós. Então temos que dar liberdade para que esse jardim tenha suas próprias atitudes. Não mais teremos tempo de cuidar obsessivamente do jardim como acontecia no século XIX e no século passado. As pessoas viviam para o jardim porque não tinham outros hobbies. Hoje, às vezes, a pessoa fica muito mais tempo no Facebook que com uma tesoura de podar. Antigamente isto era necessário, era um lazer. Mas hoje podemos viajar, temos liberdade para escolher, de ir no cinema, de jantar fora. Não podemos ser mais escravos de um jardim. E é um momento em que o jardim nos está passando esse recado. Olha, eu vou florescer para você. Você não precisa se preocupar em me colocar adubos, fertilizantes, me podar. Eu vou florescer para você, desde que você, paisagista que está me assistindo, tenha consciência de usar a planta perfeita para o lugar. Não esqueça de que os nossos biomas aqui no Brasil, que são muitos, não são apenas um prêmio, não são uma dádiva divina, são uma necessidade que nós devemos explorar esses mais de 20% de riqueza florística mundial que possuímos para realmente levar uma vida feliz, uma vida mais natural, uma vida mais brasileira. Não copiemos os modismos de fora, isso não nos leva a nada. Temos que viver e apreciar aquilo que nós temos, ser fiéis a esse contorno que nos serviu durante séculos, a isso que construiu uma civilização, a nossa maneira de ser, a nossa aceitação com esse contorno. Devemos descobrir isso, aquilo que até pouco tempo atrás falavam, isso é mato. Eu quero lembrar apenas, e certamente que todos que vão assistir este vídeo reverenciem a figura de Roberto Burle Marx. Todos. Acho que ninguém contesta. E foi ele, talvez, o precursor exatamente dessa planta que era chamada de mato. Ele que descobria essas plantas e que levava para os jardins. Por que não usá-las? Por que, em lugar de homenagear Roberto Burle Marx com buchinhos, não fazemos isso com nossos matinhos? Com aqueles matinhos deliciosos que chamam a nossa fauna. E uma fauna, uma avifauna que nós aceitamos e gostamos e que deve ir além da borboleta, do sabiá-laranjeira, do beija-flor, começar a aprender de que os morceguinhos também são maravilhosos. Eles que disseminam nossas frutas, que as corujas, que até os insetos, as formigas, em lugar de colocar um inseticida, vamos aceitá-las. Elas às vezes são as grandes controladoras de um bioma, não aceitando plantas de fora, que elas mastigam sem parar. Isso leva até a nossas frutas. Eu acho que todos vocês já devem ter comido maçã, pera, laranja, pêssego, enfim, todas essas plantas frutíferas que são exóticas.
Mas quantas vezes ouço falar que não sei o que é uma grumichama, uma uvaia, uma pera do campo? Será que isso é correto? Será que nós temos que continuar insistindo em rejeitar aquilo que é nosso, porque o que vem de fora é mais chique? O chique é ser blasé, o chique é ser natural, o chique é nos aceitar como gente. A polis perfeita deve ser vestida sem adereços grotescos, de uma maneira simples e imaculada. Quando falo polis, estou me referindo à cidade, às grandes cidades. E o Brasil é um grande exemplo. Não? Se vocês comparam, né, o Brasil com qualquer cidade europeia, nós temos mais de 20 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E isso é muito. Eu lembro, falando disso, de um filósofo francês que se chamava Félix Guattari, já falecido, que criou o termo ecosofia, e ele falava da filosofia ecológica. Ele foi o primeiro em pronunciar esse movimento ambientalista ligado à cidade, à ética das cidades. E quando me refiro a polis, eu imagino uma cidade, a polis é um termo grego, imagino uma cidade onde o paisagista possa intervir, não apenas para deixá-la mais bela. E voltando a isso, eticamente temos que pensar em algo que nos forneça bem-estar. Eu sempre cito algumas cidades que são muito arborizadas, como Porto Alegre, mas que na realidade não cumprem uma função ambiental perfeita. Porto Alegre é uma cidade com poluição muito alta, é a segunda capital em poluição, e ela é profundamente arborizada. Então entendam de que as prerrogativas que movimentam a nossa profissão de paisagista hoje são bem diferentes do que acontecia 30, 40 anos atrás, quando procuramos realmente um cenário perfeito em termos de beleza. Hoje o importante é dar esse bem-estar, é devolver esse paraíso perdido, é fazer com que as pessoas retornem a esse agreste que nós maculamos. Então quando vocês encontram um espaço, às vezes um espaço pequeno, uma casa, uma residência, que já não são como era no século passado, no início do século passado, que os paisagistas trabalhavam em propriedades gigantescas, então elaboravam paisagens bonitas para os olhos. Hoje trabalhamos com terrenos reducidíssimos, às vezes jardins com menos de 6 metros quadrados. Que tal pensar nesse espaço como um local propício a criar uma colônia vegetal que forme um pequeno bioma? Pequeno bioma, você vai falar que eu estou exagerando, claro, porque bioma a gente pensa sempre em uma coisa grandiosa, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica. Que tal criar um pequeno bioma onde eu tenho uma árvore, uma trepadeira, alguns arbustos, umas forrações, e que independente do meu trabalho de jardineiro, independente dessa manutenção, eles vão procriar. Vocês já imaginaram se esse lugar ficar intocado e depois de séculos poder retornar e ver que ele está mais ou menos igual? Sabe o que aconteceu? Houve uma harmonia, houve uma cumplicidade entre essas plantas que se aliaram para criar um ecossistema. É isso que nós chamamos de bioma. Se cada pequeno jardim dessas grandes cidades que nós habitamos fosse tratado como algo verdadeiramente natural, com plantas nativas e não com plantas alienígenas, seguramente a cidade vai ter uma característica muito mais genuína. E por ser muito mais genuína, vocês vão habitar melhor, vocês vão se sentir melhor. Tudo aquilo que nós adoptamos de fora e que nos vendem como globalizado, nos força a cortar nossas raízes. E quando falo isso, é a maneira como nos vestimos, o que nós comemos, o whisky que nós bebemos porque achamos que é melhor que cachaça. O nosso dia a dia, eu acho que é isso, é o arroz e feijão, é o bifinho, é a maneira que nos alegramos comendo. Isso não nos isenta de procurar coisas de fora de vez em quando, mas o nosso dia a dia. E se há alguma coisa que pesa nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, é o contorno, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nos rodeia. E aquilo que nos rodeia é paisagem. E nessa paisagem, não apenas as plantas, a nossa própria arquitetura. Nós devemos parar de importar maneirismos
como nós fazíamos no século passado. A arquitetura também deve ser mais funcional, não apenas bela. É o que falava antes, quando o belo e o bom se juntam e se associam, e se torna uma coisa simples, verdadeira, original, genuína, seguramente nos sentiremos melhor. Então, na hora de projetar um jardim, primeiro, respeitemos isso. Respeitemos uma flora que está constituída por mais de 20% das espécies do mundo. Isso não é um privilégio, gente. Vocês podem falar, nossa, isso foi uma dádiva divina. Mas se nós não usarmos essa dádiva divina, em que nós estamos transformando nossa paisagem? Continuemos a sermos brasileiros. É a única maneira de sermos felizes. É a maneira de nos aceitar como nós realmente somos. O paisagista tem essa necessidade, sim, de respeitar os anseios do cliente, claro, mas conduzi-lo, ir de mãos dadas, mostrando para ele o que realmente ele gosta e aquilo que ele não gosta, que às vezes ele coloca entre linhas. Descobrir, por exemplo, isso que é perguntar para ele, se você está estressado, você escolheria aqui uma praia para passar um final de semana ou uma casa nas montanhas? Vai ver que ele de pronto ele vai responder, não, uma praia, ou vai falar, não, as montanhas. Ele já está te passando o tipo de paisagem que vai ficar bem para ele. E possivelmente, antes do que isso, ele veio com um recorte de uma revista, querendo com que você copie isso. Não faça isso. Você é um criativo, não copie ninguém. Nem se autocopie. Se você fez um jardim que causou sucesso, faça um outro, diferente. Seja você. Se recicle diariamente, descubra diariamente as possibilidades que o jardim lhe dá. Nós vivemos em um país grandioso e o elemento realmente mais importante é exatamente a vegetação. O traçado arquitetônico, claro, é super importante, a linha é muito importante, mas mais importante que isso é o conforto que o jardim nos vai dar, um conforto com autenticidade. Isso seria o resumo daquilo que comecei falando com vocês, a ética da estética. Bom jardim para vocês.